Vygotsky, Formação Social da Mente, e de Jardias de Vasconcelos. Vygotsky procurou compreender a evolução cognitiva da criança, explicando as funções psicológicas resultadas da atividade do cérebro. Deste modo, em uma profunda relação dialética entre a psicologia cognitiva experimental, a neurociência e a fisiologia. Em primeiro lugar, defende a linguagem como produção social, sendo que a referida faz parte do meio natural, social e político, em que as pessoas vivem. A linguagem como produção da ação, resultada do mundo praxeológico, em decorrência da atividade cognitiva. Portanto, o signo é percebido por meio da mediação simbólica, produzido culturalmente. Toda criança é, de algum modo, o seu cérebro social. Com efeito, a cognição cultural efetiva-se por formas elementares às formas superiores complexas do desenvolvimento psicológico cognitivo. O fundamento básico do comportamento sapiens resulta das influências entre o meio cultural, social e a natureza, através das relações produtivas. Entretanto, o próprio homem modifica o comportamento, revoluciona na perspectiva da evolução e análise, sendo que o comportamento psicológico deve estar sob o controle estrutural da memória como produto social. Fundamental o entendimento do processo de internalização das funções psicológicas através do mecanismo de síntese e a transformação constante do pensamento cognitivo. A respeito da criança, a evolução cognitiva é essencializada pela estrutura psicológica na determinação do comportamento psíquico a cada estágio, nas sínteses já elaboradas. A cada estágio, novas respostas, efetivando outros estágios. Fundamental a substituição dos velhos padrões psicológicos
na geração de novos instrumentos, superando velhas estruturas psicológicas. Indispensável a análise dos objetos, pois não são estáveis. As mudanças são constantes, com permanentes revoluções cognitivas. Entretanto, não dispensa a psicologia introspectiva associacionista na descrição e aplicação dos objetos fenomenológicos. O comportamento fossilizado trava o desenvolvimento da cognição permanente na superação de cada estágio. Vygotsky entende o desenvolvimento cognitivo desde o momento em que a criança nasce como produto da linguagem, do meio cultural social, na formação da mente, sendo a aprendizagem não apenas um mecanismo de sistematização cognitiva. O desenvolvimento cognitivo efetiva através do mundo real e potencial. Portanto, a criança cumpre ciclos de desenvolvimento no conjunto das atividades em que a criança consegue realizar a evolução da cognição, sempre com a ajuda pedagógica do professor. A relação do desenvolvimento real e potencial determina a zona do conhecimento proximal, funções amadurecidas ou em processo de maturação em direção ao novo estágio. O ambiente social, indispensável ao desenvolvimento cognitivo, no auxílio do processo de aprendizagem. Vygotsky sempre acreditou que as condições naturais determinam, pelo trabalho, o desenvolvimento cognitivo sapiens. Entretanto, o homem, por meio da cognição desenvolvida, afeta a natureza, modificando e criando novas condições sociais e políticas em benefício da aprendizagem e da existência. Portanto, o contexto social, psicológico, determina o comportamento humano no processo da evolução cognitiva. A criança é sempre produto do seu meio social,
natural. Desse modo, a mente cognitiva é formatada. Entretanto, o homem diferencia do animal na medida que tem a capacidade da aprendizagem, repassando a mesma a outras gerações no uso da linguagem, evoluindo e modificando o meio natural, social e político. Todavia, a questão social, psicológica, pedagógica é essencializada no mundo político. A evolução cognitiva depende da natureza do estado político estabelecido. Edgar Dias de Vasconcelos.